Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar então? Ah, Bom, aqui quem fala é o Leimar. Eu sou o sistema engenheiro aqui da Nutanix que atende os clientes do Brasil, especificamente do território de São Paulo e do sul do Brasil. E junto comigo está aqui também, vocês não estão vendo ele, o Marlon, que também é outro sistema engenheiro da Nutanix, e ele está me ajudando aqui nesse webinar. E a ideia é ele ajudando com algumas perguntas ou dúvidas que vocês possam ter e colocar aí no chat. Então, à medida que vocês vão colocando as dúvidas no chat, ele vai me ajudar a responder. E no final a gente pode fazer um aglomerado aí das principais perguntas e responder para todo mundo no final, né? Eu vou pedir para vocês também tentarem ficar até o final, porque no final vai rolar uma perguntinha, um quiz, e quem acertar vai levar um brinde, aí vai ganhar um brinde aí da Nutanix, e eu acho que vai ser bem divertido, né? Bom, qual que é o objetivo hoje, pessoal? A ideia é a gente falar um pouquinho aqui sobre o Nutanix Files, né? E o que é esse Nutanix Files? Ele faz parte aí do nosso portfólio de tecnologia hiperconvergente, que ajuda o cliente nessa jornada para a nuvem pública, para a nuvem híbrida, na verdade, né? Então, como vocês estão vendo aí, o portfólio da Nutanix hoje ele é bem extenso, a nível de funcionalidades, de tecnologias, de softwares, de serviços que os clientes hoje podem adotar para rodar junto ou não necessariamente com o Nutanix, né? Tem alguns componentes aqui dessa animação que vocês estão vendo que o cliente pode utilizar sem necessariamente ter o Nutanix dentro de casa. Então, onde se encaixa o Files aqui, né? O que é esse sistema de arquivos do Nutanix? Ele é um modo dos clientes utilizarem o storage do Nutanix com uma outra finalidade que não seja só bloco. Então, hoje o cliente ele pode aproveitar o espaço interno aí do cluster Nutanix e apresentar como um subsistema aí de arquivos, seja padrão SMB ou NFS. A gente vai ver um pouco mais de detalhe, um pouco mais tecnicamente para frente, né? Então, como vocês estão vendo aqui, o Files faz parte aí de um dos subsistemas. A gente tem outros aqui, obviamente o objetivo hoje aqui do nosso webinar é falar especificamente de Files, mas além do subsistema de arquivos, a gente consegue entregar aí o Nutanix como objeto, o Nutanix também como bloco, entregar como containers, como Kubernetes. Então, existe bastante opções aí de você utilizar aquele armazenamento do Nutanix, não só para as máquinas virtuais, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá, né? Vamos falar de files. Hoje, quais são os princípios de um file server moderno, né? Ou seja, os clientes hoje que têm um file server, ou que estão procurando um file server, eles estão atrás de que funcionalidades, né? Acho que a principal hoje é que o mercado e as tecnologias estão todas indo para o conceito de software defined, ou traduzindo ao pé da letra, né, definido por software. E o file server também está indo para esse mundo, ou seja, hoje os clientes eles estão adotando tecnologias cada vez mais definidas por software. Ele tem um hardware genérico ali embaixo, no caso do file server, um monte de disco, que através de um software ele transforma esse monte de disco em um file server. Então esse é o objetivo de você ter um conceito de file server baseado, definido em software, né? E com isso você tem vários benefícios, né? À medida que você tem a tecnologia entregue como um software, você tem essa tecnologia altamente escalável, altamente resiliente. Você tem aí uma tecnologia que ela pode ser atualizada com uma frequência muito mais rápida do que um hardware, né? Então, à medida que eu vou atualizando esse software defined file server, vamos dizer assim, eu vou entregando mais funcionalidades, correções, mais tecnologia agregada a esse produto que o cliente está usando, né? Mais para frente vocês vão ver um roadmap do Files e vocês vão dar uma olhada no como que estava o file server um ano atrás, 2 anos atrás, quando ele surgiu, né? E onde que ele está hoje. Ou seja, o cliente que adquiriu o Nutanix e está utilizando o Files esse tempo todo, ele só viu valor agregado esse tempo todo, né? A cada 3 meses, 6 meses, o Nutanix vai o Files do Nutanix vai agregando novas funcionalidades, vai ficando mais rápido, mais performático, mais eficiente, né? Essa é a grande vantagem de você ter uma tecnologia definida por software. Obviamente, um dos grandes objetivos também é você ter uma solução simples e escalável. Vocês vão ver como que é a operação, como que é
o provisionamento do file server. Eu vou mostrar aqui para vocês numa demonstração no final como que você provisiona um file server, como que você opera esse cara no dia a dia. E para o cliente que hoje tem Nutanix, hoje é muito fácil você fazer isso, né? Você operar esse ambiente dentro do Nutanix, né? Você usa basicamente o mesmo painel que você gerencia o ambiente de virtualização, você vai gerenciar o seu file server também. Você não vai ter um painel separado, um equipamento separado para te entregar o subsistema de arquivos, né? Obviamente, esse cara tem que ser inteligente, então ele tem que te avisar quando ele tiver um problema, ele tem que te dar algumas recomendações de crescimento, de performance. Então, hoje, o subsistema de files da Nutanix seria tudo isso, né? A gente vai ver mais para frente, né? Obviamente, ele tem que ser data-driven e API-driven, vamos dizer assim, né? Também vocês vão ver um pouco mais de detalhe mais para frente, né? Que hoje existem várias formas de você operar o file server da Nutanix, né? Seja pelo painel de gerência lá do Prism, ou por APIs, por exemplo. E hoje existe todo um conceito de você utilizar os dados do file server como machine learning, né? Então, esses dados que os usuários estão gravando, estão utilizando no file server, você tem um painel de analytics que vai te ajudar a entender o conceito do dado, né? Para que o pessoal está usando esse dado, quando que eles estão acessando esse dado. Isso faz parte aí de um file server mais moderno, né? E, obviamente, né, eu diria que esse item tinha que estar aí entre o primeiro e o segundo, né? Ele tem que ser resiliente e tem que ter performance. É o princípio básico, né? Ninguém quer rodar uma solução hoje num lugar, num ambiente, num equipamento, numa solução que não tenha resiliência e performance. E isso o file server do Nutanix ele entrega muito bem. E, para finalizar, todo mundo quer uma experiência cloud-like, né? O file server do Nutanix ele vai te entregar uma experiência bem semelhante ao consumo de recursos e operação da nuvem, onde ele deixa transparente a camada de infraestrutura e te permite aí operar de uma forma muito mais ágil e inteligente o seu ambiente de file server. Bom, mas afinal, o que é um software defined file server, né? O que é o Nutanix Files? Aqui na esquerda vocês estão vendo uma imagem de um ambiente de file server tradicional, onde você tem a caixinha com storage ali embaixo, e em cima você tem um ambiente hiperconvergente com as suas aplicações do seu ambiente virtualizado. Esse é um file server tradicional, onde você normalmente tem que plugar ele no seu hiperconvergente para você ter acesso lá ao subsistema de arquivos, né? Entregar isso para as máquinas virtuais, entregar os shares NFS, por exemplo, o SMB e etc., né? No conceito da Nutanix, com o Nutanix Files, você tem tudo isso numa única caixa. Então, você tem uma grande vantagem aí de otimização dos recursos, né? Os mesmos discos que você usa para entregar o storage da máquina virtual, das máquinas virtuais, você vai subir um sistema de arquivos aqui que vai te permitir entregar também um subsistema de file server dentro do Nutanix. Então, vamos dizer que você tem um hiperconvergente Nutanix lá com 50 teras de capacidade. Você pode aproveitar desses 50 teras, 2, 3, 5 teras, por exemplo, e subir um serviço de file server do Nutanix e entregar isso como um protocolo USMB ou NFS, como vocês estão vendo aí na esquerda, né? Já aproveitando, hoje o Nutanix Files, ele suporta aí, vamos dizer assim, os principais protocolos, né, de subsistema de arquivos, como o SMB padrão 2, 2.1, 3.0, NFS 3 e 4. Mais importante, recentemente a gente tornou esse cara multiprotocolo, ou seja, você tem um espaço lá no seu file server que você pode entregar ele tanto como um SMB como um NFS. Vou tentar mostrar isso para vocês na demonstração no finalzinho, se a gente tiver um tempo, né? E o legal do Nutanix Files é que hoje ele suporta tanto o hypervisor da Nutanix, o HV, quanto o SX da VMware. Então, hoje, para os clientes que têm aí uma estratégia de utilizar o HV da Nutanix ou o SX, né, por diversos motivos, ele pode utilizar aí os recursos do file server do Nutanix, independente dele ter qualquer um desses dois hypervisors aí. Bom, mas afinal, você olhando no detalhe, como que é o subsistema de arquivos do Nutanix, né? Como que ele opera, como que você gerencia ele, provisiona ele, né? Tentando abstrair um pouco, entrando mais na camada de infraestrutura, né? Como que funciona esse file server? No Nutanix, o file server, ele é composto por 3 máquinas virtuais, né?
que vocês estão vendo aí. Em conjunto, a gente monta um cluster dessas 3 máquinas virtuais para te entregar esse cluster de file server. Ou seja, essas 3 máquinas virtuais aí que estão rodando dentro do cluster do Nutanix, elas vão pegar a quantidade de disco que você predefinir ali, montar um file server e entregar para as máquinas virtuais ou para fora do cluster Nutanix. Isso que é legal, né? Então você pode aproveitar esse file server e entregar para aplicações, para servidores, para serviços que estão fora do Nutanix. Isso é muito interessante, né? Ou seja, ele é um subsistema, de novo, né, definido por software, baseado em máquinas virtuais, então isso te dá uma flexibilidade enorme na hora de provisionar, de operar, de fazer a manutenção do seu ambiente, né? Te permite aí, por exemplo, você crescer o seu file server, escalar o file server, aumentar a performance, aumentar a quantidade de conexões, aumentar o throughput, tudo isso de uma forma simples e com poucos cliques, né? E, obviamente, né, de uma forma com alta disponibilidade, né? Qualquer crescimento que você faz no seu file server, você não precisa reiniciar o file server, né? Você não tira ele de operação. Interessante também que ele te permite, aí, como a gente está vendo aí, escolher a infraestrutura de servidores e hypervisor. Eu já adiantei ali que a gente suporta tanto o HV quanto o SX. E mais importante ainda, na camada de hardware, de infraestrutura, o Nutanix é bem agnóstico também a esse tipo de camada. Então, hoje a gente tem clientes aí rodando no Nutanix com hardware da própria Nutanix, com hardware da HP, com hardware da Dell, da Lenovo. A gente suporta aí diversos fabricantes em cima do hiperconvergente Nutanix, né? De novo, flexibilidade de escolha, acho que é um conceito super importante aí na hora de entregar solução para os clientes, né? Hoje você pode provisionar o file server do Nutanix num cluster de 3 nós, que seria um exemplo que a gente está vendo aí, que é um cluster inicial, vamos dizer assim, né? Ou seja, você tem 3 servidores físicos, você sobe o software do Nutanix nesses 3 servidores, monta um cluster de hiperconvergência, e em cima disso você sobe um cluster com 3 máquinas virtuais de file server, que é exatamente a imagem que vocês estão vendo aí. Existe a opção ainda de você ter o file server no que a gente chama de single node. Então, para soluções remotas, soluções pequenas, às vezes eu preciso de um file server numa agência, numa filial, num restaurante, numa localidade remota. Um file server pequenininho para guardar aqui alguns arquivos, etc., você pode utilizar o Nutanix Files para isso também. Ou seja, você pode fazer o provisionamento dele, pode fazer o deploy dele, tanto no cluster inicial com 3 ou mais nós, quanto num cluster com um single node que a gente chama. Outro ponto super importante, você pode provisionar vários clusters de file server no mesmo cluster de hiperconvergência, o que a gente chama de multi-tenancy. Você tem uma estratégia aí de ter vários file servers, né, e segmentar isso, seja por estratégia de segurança, por estratégia de entregar um file server para cada estrutura da sua empresa, para cada aplicação, etc. E você consegue, então, ter, por exemplo, 2 ou mais clusters de file server no mesmo cluster Nutanix, né? De novo, cada um entregando, por exemplo, um protocolo diferente, cada um entregando aí sistema de arquivos para um determinado departamento da empresa, onde você quer segmentar isso a nível de file server, você consegue com o Nutanix também. E outro ponto super importante aí também é que você pode provisionar esse cluster de file server em um cluster Nutanix existente, ou seja, ele vai coexistir com as suas máquinas virtuais, ou você pode provisionar esse cara no que a gente chama de um cluster dedicado de files. Ou seja, você tem uma infraestrutura de hardware lá, de cluster Nutanix, e você quer rodar só o subsistema de arquivos nesse cluster. É possível fazer isso. A gente tem um licenciamento diferenciado, caso o cliente tenha essa estratégia de ter um cluster de hiperconvergência, mas utilizar ele só para entregar file server, não entregar máquinas virtuais, né? Outro ponto super importante, né? A operação, a gerência do seu ambiente de file server no dia a dia, você vai fazer por onde? Você faz pelo mesmo painel que você gerencia o seu ambiente virtualizado. Então, eu vou mostrar para vocês aí na demonstração. Como que você opera esse cara no dia a dia, né? Como que você monitora, como que você acompanha a performance dele, o crescimento, monitora em tempo real aí informações como latência, throughput, IOPS, como vocês estão vendo aí, né? Tamanho de bloco utilizado, perfil de escrita, de leitura, todas aquelas métricas super importantes que você precisa aí para gerenciar e operar um file server no dia a dia, você tem com o Nutanix. E a grande vantagem é que esse painel é o mesmo que você usa para operar o seu hiperconvergente, né? Então,
é uma aba ali que você seleciona e você sai ali do seu ambiente de hiperconvergência ali de máquinas virtuais e vai para o seu ambiente de file server. Ou seja, na mesma ferramenta de gerência de operação do dia a dia, que é o Prism, você consegue operar tanto o ambiente virtualizado de máquinas virtuais, etc., quanto o file server. Esse painel ele também é responsável por fazer o provisionamento do file server. Então, ele é super simplificado, vamos dizer assim, né? Eu comentei aí que o Nutanix Files ele é um software defined file server, vamos dizer assim. E você baixa essa instalação do próprio site da Nutanix, né? No caso, você dispara o download por essa ferramenta, você seleciona qual versão de file server você quer utilizar, faz o download e faz o deploy desse mesmo painel que você usa para operar. Então, se eu tiver um tempinho aí no final, vamos ver como é o andamento aqui do webinar, eu consigo até fazer o deploy aqui de um file server para mostrar para vocês, ou pelo menos iniciar o deploy para mostrar para vocês como que é a operação desse cara e o deploy. Os upgrades deles são super simplificados, né? Então, de novo, no Nutanix Files, a cada 3 meses, a cada 6 meses, tem um update com novas tecnologias, com novas funcionalidades, com correções, etc., melhoria de performance. Tudo isso a gente traz no conceito de software. Ou seja, surgiu uma tecnologia nova, você vai lá e atualiza o seu file server e você recebe essa tecnologia nova, esse ganho de performance, essa otimização do seu file server. Isso é muito importante, né? Você não tem isso hoje quando você tem um file server baseado em hardware, né? Você tem ali no máximo correção de bug e etc. Agora com o Nutanix Files, quando a gente chegar lá no roadmap, eu vou fazer um roadmap de trás para frente, vou mostrar para vocês lá como que começou o Files e como que ele está hoje, né? De novo, à medida que foram surgindo as atualizações, o cliente foi agregando novas tecnologias, novas funções, foi ganhando performance no file server à medida que ele foi atualizando esse cara. E a atualização é super simples, né? Como se você fosse atualizar o aplicativo de um celular. Aparece para você ali no painel que tem uma versão nova, você clica ali para ver quais foram as atualizações dessa versão nova, e se você quiser, você atualiza ou não o file server. Se você achar interessante, poxa, essa versão tem umas funcionalidades que eu queria ter, então deixa eu lá e atualizar ele, né? Você faz pelo mesmo painel que você opera no Nutanix no dia a dia. Escalabilidade com o conceito de one click. O que é isso, né? É você poder aumentar a performance do seu file server com poucos cliques, né? Então, hoje, de uma forma bem simplificada, a gente permite que você faça o scale out e o scale up do seu file server para entregar mais performance, seja em throughputs, seja em IOPS, em quantidades de conexões. Isso quem vai definir é o usuário e quem pode te recomendar é o próprio Nutanix. Então, a gente vai ver mais para frente ali que tem uma opção que o Nutanix detecta quando ele está com algum gargalo ali no seu file server, seja conexões, IOPS, latência, e te faz recomendações de como corrigir esses gargalos de performance, né? Tudo isso de uma forma bem proativa e bem baseado em machine learning, né? E, obviamente, a monitoração da saúde do seu file server. Isso é super importante, né? Toda vez que você tiver qualquer problema de saúde ou alerta no seu file server, você vai receber esse tipo de informação através do Prism. Bom, eu queria evitar de entrar muito na parte técnica, né? Vamos rabiscar um pouco superficialmente aqui o que é o file server do Nutanix rodando no cluster Nutanix. Então, esse é um cluster Nutanix que vocês estão vendo aí, composto aí de 3 blocos, né? Onde cada bloco tem 4 servidores. Então, teoricamente, eu tenho um cluster Nutanix de 12 servidores. E em cima deles eu tenho um cara chamado NDFS, Nutanix Distributed File System, que nada mais é do que o nosso Software Defined Storage, que transforma os discos dos servidores num storage para você utilizar no ambiente virtualizado. Então, esse NDFS aí, ele vai ser o storage, por exemplo, que o HV vai enxergar, ou que o SX vai enxergar, ou que o Hyper-V vai enxergar. Ou seja, o hypervisor que está rodando no seu cluster de hiperconvergência vai enxergar o storage através dessa tecnologia da Nutanix. E esse cara, obviamente, né, como o próprio nome diz, né, o conceito da hiperconvergência, ele é um armazenamento distribuído, ou seja, ele está espalhado entre os discos de todos esses 12 servidores, né? Lembrando, eu tenho 4 servidores em cada caixinha dessa, 4 vezes 3, eu tenho 12 servidores no meu cluster. Isso acaba entregando uma alta disponibilidade de 5 noves, né? Então, você tem 99,999 de resiliência, de alta disponibilidade, porque o seu dado está distribuído.
Se você perder um disco, perder um servidor, perder qualquer componente, você ainda tem uma cópia dele espalhada nesse cluster. E, obviamente, você aí tem várias tecnologias de otimização de storage, como compressão, erasure code, deduplicação. Tudo isso você pode habilitar no cluster Nutanix, que vai te entregar um pouco mais de armazenamento, né? Você tem a parte de replicação e de snapshots também nativo no cluster Nutanix, e você pode aproveitar essas tecnologias, obviamente, para tornar o seu file server mais resiliente. Bom, aonde entra o Nutanix Files aqui nessa camada de cima? Então, o Nutanix Files, no final do dia, ele é um conjunto de máquinas virtuais que entrega esse file server num conceito de cluster. Obviamente, eu não vou entrar no detalhe de cada um dos componentes aí das 3 file server VMs, vamos dizer assim, né, que é essa FSVM aí que vocês estão vendo. Então, eu tenho a primeira máquina virtual, segunda e terceira. Eu tenho uma inteligência do Nutanix que junta essas 3 máquinas virtuais e vai te entregar o cluster de file server. Ou seja, é um cluster de file server que vai aproveitar o storage do Nutanix para isso. E, obviamente, a gente tem umas características bem interessantes do file server do Nutanix. Ele suporta arquivos pequenos também, é uma característica legal para você ter um file server. Um namespace unificado. Você pode configurar cotas. Então, você tem a autenticação no seu Active Directory, que te permite aí, definir cotas para os usuários. A gente vai ver também essa parte de cotas lá no Prisma. Eu posso utilizar aí as otimizações nativas do Nutanix para o storage para otimizar o meu file server também. E tanto a otimização de storage quanto a proteção, seja snapshot ou replicação. Então, você tem aí 2 camadas de armazenamento, né? Você tem lá embaixo o storage do Nutanix, onde você pode crescer a capacidade, à medida que você aumenta mais nós, coloca mais discos no seu cluster Nutanix, você está expandindo o storage do seu cluster hiperconvergente. E à medida que você aumenta a capacidade, a quantidade de máquinas virtuais do seu file server, lembra, normalmente você começa o cluster de Nutanix Files com 3 file servers, que é o que vocês estão vendo aqui. Existe a opção, lembrando, de você ter só uma file server VM, para localidades remotas, agências, filiais, etc. Mas o ideal é você começar com 3, que você tem redundância, você tem rebalanceamento automático, você tem autodisponibilidade, né? E à medida que você adiciona a 4ª, a 5ª máquina virtual do file server aqui, ou seja, uma file server VM4, file server VM5 aqui, você está paralisando esse acesso do seu file server. Você pode entregar mais conexões simultâneas. A gente vai ver mais para frente. Esse é o conceito do scale out, por exemplo. À medida que eu vou colocando mais usuários pendurados nos meus file server, como que eu vou paralisar essa conexão, né? Entregar mais throughput para esses usuários que estão vindo. Você faz o que a gente chama de scale out do file server Nutanix. E o legal é que toda essa recomendação ela é bem inteligente no Nutanix, né? Vocês estão vendo aí, eu vou tentar mostrar isso para vocês na demonstração mais para frente, onde você tem avisos e alertas do Nutanix te avisando para seguir algumas recomendações para otimizar a performance do seu file server. Por exemplo, quando você conecta uma grande quantidade de usuários novos no seu file server, pode ser que ele te avise para fazer um load balance desse ambiente, ou seja, rebalancear as conexões dos usuários entre as máquinas virtuais do seu file server. E, obviamente, no Nutanix vai fazer isso para você de uma forma automática, não é você que tem que ir conectando os usuários lá no seu file server em uma ou outra file server VM, vamos dizer assim, né? O Nutanix vai fazer esse rebalance automático. E, além do rebalance automático, a gente tem o scale up e o scale out, né? A gente vai ver qual é a diferença dos dois e quando que a Nutanix, quando que o Prism recomenda você fazer um ou outro escalabilidade, né? O mais importante é que tudo isso daí é entregue de uma forma automática, né? De uma forma inteligente. Não é o usuário que tem que ir lá e detectar, poxa, eu estou com poucos IOPS aqui no meu file server, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou com muitas conexões aqui, eu estou com um throughput muito elevado, eu preciso aumentar o throughput do meu file server. A gente não deixa o cliente vendido, né? Ele consegue ter esse tipo de informação bem simples, de uma forma bem simplificada no painel do Prism, né? Juntamente com as recomendações para seguir. Então vamos olhar lá o primeiro conceito do Nutanix Files, que é o Scale Up. O que é o Scale Up? Você tem um cluster de Nutanix Files com 3 máquinas virtuais, né? Cada máquina virtual dessa que compõe o seu cluster de file server, ela tem lá 4 vCPUs e 12 GB de memória. Então, tenho vários usuários pendurados no meu file server. Seja uma solução de VDI, seja usuários que estão conectados no Extend
NFS, por exemplo, para guardar imagens, para consultar imagem de cheque, imagem de câmera, imagem de documento, ou para guardar lá os documentos de Office dele, PowerPoint, o HomeDir, né, muito utilizado aí para soluções de VDI. Então, à medida que você vai acrescentando usuários novos, você pode sobrecarregar essas máquinas virtuais, né? Você está aumentando a quantidade de conexões, né, nesse cluster virtualizado de file server. O que o Nutanix recomenda nessas horas? Ele vai identificar esse crescimento de quantidade de usuários, de conexões, e vai te recomendar fazer o scale-up. O que é o scale-up do file server? É você entregar mais capacidade de processamento nessas máquinas virtuais do seu file server. Então, vocês viram que eu aumentei aqui a quantidade de CPU e memória das máquinas virtuais do file server. Eu transformei elas em máquinas virtuais mais parrudas, que elas aguentam mais usuários conectados, por exemplo, que eu consigo entregar mais IOPS de performance. Essa é uma das recomendações, que é o scale-up. E tem o scale-out também, que é uma outra forma de você entregar mais performance no seu file server, como? Acrescentando novas file server VMs. Então, você faz o rebalance das conexões, né, à medida que você vai colocando mais appliances de file server no seu cluster, você vai expandindo de 3 para 4, 5, 6, você vai paralelizando o seu file server. Com isso, você consegue distribuir os usuários de uma forma mais homogênea no seu cluster. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de scale-out, onde você vai entregar mais throughput de conexão, né? Você vai paralisar mais o seu file server. De novo, a identificação da melhor opção de você fazer o scale-out ou scale-up, quem faz é o Nutanix. O Nutanix vai identificar o tipo de acesso, o perfil de acesso que você tem no seu file server e vai fazer a melhor recomendação para você. Olha, cliente, eu estou identificando aqui que para você ter mais performance no seu file server, o certo é você fazer um scale-up aqui do seu ambiente, ou um scale-out. Clica aqui, vamos fazer o scale-up, vamos fazer o scale-out. Ele faz a recomendação e faz, obviamente, esse crescimento para você. E o rebalance também é super importante, né? Você tem lá os usuários pendurados no file server, cada um acessando algumas pastas ou shares, por exemplo, e à medida que essas conexões vão aumentando, por exemplo, você pode ter aí o gargalo em uma ou outra file server, máquina virtual do seu file server. O que o Nutanix faz nessas horas? Ele faz a movimentação das conexões dos usuários para fazer o rebalance das conexões, né? Para tornar aí o seu ambiente homogêneo. De novo, isso aqui é transparente para quem opera o file server no dia a dia. Não é você que tem que clicar lá e arrastar o usuário, o share, de um lugar para outro para fazer o rebalance. Ele faz isso de uma forma automática para você. E, obviamente, né, a gente não estaria falando de file server do Nutanix aqui se ele não fosse um sistema com alta disponibilidade. Então, se você perder qualquer disco ou qualquer servidor no seu cluster de hiperconvergência, você tem um ambiente com alta disponibilidade. Os dados são replicados entre os nós do cluster, que te permite aí entregar uma alta disponibilidade do ambiente, né? Então, se você tiver qualquer falha no cluster Nutanix, os shares eles são redirecionados para outras máquinas virtuais do seu file server. Então, no caso aí do exemplo que a gente está vendo, um cluster aí com 3 blocos de Nutanix, rodando uma file server VM em cada um desses blocos, né? Se você perder um bloco, a máquina virtual do file server vai cair, só que as conexões daqueles usuários que estavam aqui vão ser redirecionados, os shares vão ser redirecionados para outras file server VMs, né? Então, é um conceito bem interessante de alta disponibilidade do ambiente. Outro ponto super importante são as opções de você ter o file server do Nutanix, né? O mais comum é essa opção que a gente está vendo aí, onde o cliente ele tem um ambiente de hiperconvergência bem tradicional ali, né, onde você tem as máquinas virtuais rodando no Nutanix, o storage do Nutanix aqui disponível para essas máquinas virtuais. Então, de novo, né, vamos supor que você tem um cluster Nutanix com 50 teras de capacidade. Esses 50 teras normalmente estão disponíveis para máquina virtual. Quando você sobe um file server aqui, um serviço de file server nesse cluster, você pode pegar esses 50 teras e dedicar 1, 2, 3 teras para esse file server. 10 teras, 20 teras, você que define a capacidade desse file server que vai subir aqui, que vai rodar em conjunto com as máquinas virtuais, ou seja, ele vai compartilhar o mesmo ambiente. Você tem várias vantagens nessas horas, né? Então, quando você tem um NAS aí, um file server fora do cluster, você tem toda a latência de acesso, seja para ler ou para gravar o dado. Aqui no file server do Nutanix, eu estou rodando o file server dentro do mesmo cluster. Então, o meu acesso, a minha latência, a velocidade que eu demoro para gravar e para ler um dado no file server, ou no NAS aqui do Nutanix, seja formato SMB ou NFS,
é muito reduzido, né? Então a experiência do usuário fica muito melhor, né? Por exemplo, o usuário que está lendo muito dado, gravando PowerPoint, gravando documento Office lá no home dele, no share do VDI, ele tem que fazer isso no storage externo, no NAS externo, ele tem que passar por vários switches, por várias camadas de rede para ler e para gravar o dado. Aqui não. O file server dele está no mesmo storage que eu estou guardando as máquinas virtuais. Então a latência de acesso, performance, tudo isso é muito otimizado, né? Então essa é uma das formas de você ter o file server do Nutanix, ou seja, coexistindo com o ambiente virtual no mesmo cluster, e a outra forma é o file server dedicado. O que é esse cara aqui? Ele é um cluster de Nutanix que ele não roda máquinas virtuais, ele só roda o file server. Olha que interessante, né? Tem essa opção aqui. Então, qual que é a grande vantagem desse cara aqui? Eu posso ter uma capacidade maior, né, que eu não tenho, vamos dizer assim, interferência de outras máquinas virtuais no meu cluster de file server. Aqui eu tenho todo o ambiente de processamento de memória e storage dedicado para entregar esse file server. Então, com isso, eu acabo tendo uma quantidade uma escalabilidade maior, vamos dizer assim, né? Eu consigo ter uma capacidade maior, uma otimização custo por giga muito mais interessante. Eu tenho um licenciamento diferenciado para esse tipo de arquitetura aqui. Por quê? Porque eu não vou rodar máquinas virtuais, então eu vou usar o hiperconvergente só para entregar um storage de file server. Então eu tenho um licenciamento diferenciado para esse cara aqui também. Falando em licenciamento, como que é licenciado no Nutanix Files hoje? Ele é licenciado por terabytes. Então, o cliente adquire um cluster Nutanix e ele vai rodar um file server de 5 teras. Ele tem que licenciar esses 5 teras para o seu cluster de file server. Lembrando que todo o cluster Nutanix tem 1 tera de files incluído no licenciamento. Ou seja, qualquer cliente hoje que tem um cluster Nutanix, se ele quiser subir o sistema de files lá para testar, para entregar até 1 tera de capacidade, ele pode sem precisar licenciar. A partir do primeiro tera, ele tem que licenciar. Então, vamos dar um exemplo aqui. O cliente ele precisa de um file server de 5 teras, quanto que ele precisa licenciar? Ele precisa licenciar 4 teras, porque ele já tem um lá. Então, 1 tera sem custo que já está na solução, mais 4, ele pode ter um file server total de 5 teras de capacidade. No licenciamento dedicado, vamos dizer assim, você tem um licenciamento de files específico para esse tipo de solução, onde o custo por giga fica muito melhor. De novo, né? Como eu não vou rodar aqui máquinas virtuais, eu tenho um licenciamento que vai me entregar um custo por giga, por capacidade, muito melhor financeiramente, vamos dizer assim. Bom, o que mais que a gente tem de tecnologia aí para auxiliar o cliente na operação do file server dele? Vocês vão ver que, além do Prism, a gente tem, além da gerência tradicional pelo Prism, você tem o que a gente chama de File Analytics, que ele é um serviço que roda dentro do Nutanix, que ele te entrega uma capacidade de analytics muito maior do que só IOPS, só performance, só throughput conexão. Aqui eu tenho um insights do meu dado. Então eu consigo ver, por exemplo, no meu file server do Nutanix, quais são as permissões que foram negadas de acesso ao file server, capacidade na linha do tempo, né, utilização, distribuição por tamanho de arquivo, né? Pô, no meu file server, qual que é a maior parte dos arquivos? Arquivo pequeno, arquivo grande, arquivo muito grande. Isso me ajuda muito a traçar a estratégia de performance do meu file server. Então, depende do tamanho do arquivo, você pode ter uma estratégia ou outra de file server. Quais são os 5 principais usuários mais ativos do meu file server? Ou seja, aquele cara que quando ele chega na empresa, ele toma conta do file server, por exemplo, é o cara que mais utiliza. Quais são os arquivos mais acessados do file server, né, os top 5 arquivos. Esse daqui é o dashboard principal do Analytics, ou seja, quando você sobe esse sistema, é isso que você vai ter de informação, né? As operações aqui no dia a dia, né, de leitura, escrita, criação, deleção, alteração de permissões aqui do meu file server. Isso daqui é super importante, né? É um insight de qual que é o tipo de dado que está no seu file server. Pô, tem um file server de 10 tera no Nutanix. Os clientes que estão conectados nesse file server estão usando para quê? Para guardar imagem, para guardar vídeo, para guardar arquivo de Office, de PowerPoint, planilha, texto. Então, você tem um insight do tipo do arquivo, né? De novo, isso ajuda muito você traçar uma estratégia, seja de backup, seja de resiliência do dado, ou até de performance do seu ambiente, né? O Data Age, outro dado super importante para a estratégia de backup, né? Eu quero saber, no meu file server, os dados que estão lá, a maior parte é o quê? É dado recente de 1 mês, 3 meses, é dado mais antigo de 1 ano. Pô, eu estou vendo aqui que metade do meu file server está com dado de mais de 1 ano. Pô, vamos levar isso para uma tape,
vamos levar isso para uma nuvem, vamos fazer uma estratégia de backup aí para desafogar esse file server. São dados que estão muito tempo lá ou que estão pouco utilizados, né? E o mais legal que eu acho que é a parte de anomalias. Então, o Nutanix ele tem uma inteligência no gerenciamento do file server que ele vai detectar comportamentos anormais, vamos dizer assim, né? É aquele usuário que fez um download de um arquivo muito grande no final de semana, que deletou muito arquivo de uma vez só. Então, é aquele perfil de utilização que foge do padrão, né? O usuário está lá sempre gravando, sei lá, 200 mega por dia. De repente, ele grava 1 tera num dia. Ou o contrário, todo dia ele vai lá e grava e apaga 1 giga de espaço. De repente, ele fez isso em 50 giga. Pô, é um comportamento que foge muito do padrão. O Nutanix ele vai te alertar. Você pode configurar, customizar esses alertas de anomalia para você receber caso você considere isso importante, né? E um ponto super legal que esse cara, que é o File Analytics, ele está incluído no licenciamento do Nutanix. Então, você pode usar essa ferramenta, esse dashboard, para te dar um analytics do seu dado, sem custo adicional nenhum. Aqui um pouco mais de detalhe na arquitetura do File Analytics, né? De novo, eu não queria entrar muito no técnico, né? Ele é um appliance virtual que você sobe no cluster Nutanix e ele pega os eventos de audit do seu cluster de file server e mastiga esses dados, né, utilizando machine learning, etc., e cospe isso num painel de gerência, que é o que vocês viram no slide anterior. Bom, estamos chegando na nossa parte final aqui, né? Eu vou falar um pouquinho do roadmap e partir para a parte de demonstração, né? Mostrar para vocês como que é a operação do file server no dia a dia. O Nutanix Files, ele começou em 2016, então aí há praticamente 3 anos e pouco, com a versão 1.0. E, obviamente, como toda versão inicial, você tem algumas restrições, você tem algumas limitações, né? Ele começou suportando só o protocolo SMB 2.1, somente um single namespace. Mesmo assim, ele já trouxe o conceito do one-click deploy, e ele já tinha HA nativo, e alertas, eventos e o Nutanix Cluster Check aqui para gerenciar no dia a dia. Então, ele já chegou, vamos dizer assim, apesar de limitado na quantidade de protocolos que ele suportava, já chegou mostrando o que veio, né, com todo o conceito de Software Defined File Server. E, obviamente, a cada 6 meses, a cada ano, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, você tem as atualizações, né, atualizações pequenas e atualizações grandes, né. Então, eu fui aqui para o 2.0, 2.1, 2.2, eu fui agregando novas funcionalidades nesse file server. Eu já suportei aqui um segundo padrão de protocolo, além de 2.1 SMB, o 3.0. Eu adicionei a funcionalidade de você definir cotas, suporte antivírus, ou seja, você fazer o scan do antivírus inline, sem precisar de agente nas máquinas virtuais. Você pluga o seu antivírus no Files e ele faz o scan dos arquivos durante a gravação ou durante a leitura dos dados, você configura. Disaster Recovery assíncrono, clone de file server, o scale up de uma forma hot, a quente, sem impactar a disponibilidade do ambiente. E, obviamente, à medida que os meses foram se passando, a gente foi adquirindo, foi adicionando novas funcionalidades, né? Surgiu o suporte NFS versão 4, CFT, o suporte a fazer o deploy num cluster com um nó só. Então, vocês viram que essa é a grande vantagem de um Software Defined Storage, Software Defined File Server. O cliente que teve o Nutanix, que subiu lá o Files 1.0 lá em 2016, à medida que ele foi atualizando, olha o tanto de funcionalidade que ele foi recebendo no seu File Server, né? O tanto de tecnologia. Isso sem falar no ganho de performance, que a cada versão existia um ganho de performance, né? Aqui a gente está na versão 3.5 com suporte ao NFS 3 já, que são os principais protocolos, né? SMB NFS, versão 2.1.3.0, 4 e 3 aí. Multiprotocolo, você pode ter um file server do Nutanix sendo entregue tanto como SMB como NFS, né? O mesmo protocolo. A gente trouxe File Analytics, que vocês viram ali, Self-Service Restore para o NFS, dando a autonomia para o próprio usuário fazer o restore do arquivo, sem precisar contactar o suporte, por exemplo, para fazer o restore do file server dele. Então, a gente entrega autonomia. Toda a resiliência do Nutanix, né? Vários níveis de resiliência. Eu tenho resiliência tanto na falha de um disco, quanto na falha de um nó, a falha de um bloco, a falha do próprio file server, né? Eu tenho snapshot local a nível do AOS do Nutanix, né? Ou seja, do storage do Nutanix, eu posso fazer snapshots para recuperar esse file server. Se eu perder o site inteiro, eu posso fazer o snapshot
remoto num outro site de Nutanix, por exemplo, ou seja, depende da minha estratégia de alta disponibilidade, eu posso ter várias camadas de redundância do meu ambiente, né? Obviamente, né, isso vai depender muito de como que você vai querer usar esse file server, né? Então, vocês podem ver que ele é bem seguro e bem resiliente, aí depende muito do nível de implementação que ele é feito. Bom, falando de data protection, né, você pode ter o file server replicado entre dois sites. Você tem o site primário com cluster Nutanix e o site remoto com outro cluster Nutanix, e você configura de uma forma nativa a replicação entre os dois sites. O Self-Service Restore, né, a possibilidade do próprio usuário fazer o restore do dado dele que está no file server, de novo, sem ter que abrir um chamado, ligar para o suporte, pô, monta o meu snapshot aí da semana passada para recuperar meu arquivo que eu apaguei sem querer, que eu deletei aqui, eu peguei um vírus e perdi tudo. Peguei um ransomware, preciso restaurar o meu file server, o meu share aqui, ele pode fazer isso de uma forma self-service, vamos dizer assim, né? E o scan com o de antivírus, né? A possibilidade de você utilizar o protocolo ICAP para você conectar um antivírus e fazer o scan que a gente chama de inline, sem a necessidade de você ter nenhum agente rodando nas máquinas virtuais, né? De novo, o conceito de desenvolvimento de APIs, né, para você fazer chamadas via REST, via APIs, para você automatizar as funções do dia a dia, também estão disponíveis, né? A gente sabe que a maior parte dos clientes gosta de operar o Nutanix pela interface gráfica, porém a gente tem aí várias APIs prontas para você automatizar isso, às vezes tornar de uma operação um pouco mais ágil, vamos dizer assim. De novo, depende muito da estratégia da empresa, né? Normalmente, uma parte dos clientes gosta de operar no Nutanix pelo painel dele no Prism, né? Que é uma interface gráfica bem amigável. Porém, existe a opção de você automatizar tudo isso por API. Bom, vamos aproveitar esse finalzinho aqui. Vou pegar uns 10 minutos para mostrar aqui o painel de um Nutanix Files que eu tenho. E, de novo, no finalzinho aqui eu vou lançar uma pergunta para vocês aí, e o primeiro que responder essa pergunta no chat vai levar um brinde do Nutanix, beleza? Vamos lá, deixa eu ver se eu estou conectado aqui no ambiente. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou conectando aqui no Nutanix Prism, que é o meu painel de gerência do dia a dia do meu ambiente virtualizado. Então, os clientes que têm Nutanix, essa aqui é a porta de entrada na hora dele operar o ambiente, né? Aqui ele consegue ver, por exemplo, qual hypervisor ele está rodando, quanto ele tem de capacidade de storage, quantas VMs que ele tem no ambiente, informação de hardware, utilização em tempo real de processador e memória, informações de performance do meu storage em tempo real, latência, banda, IOPS, saúde do meu cluster, se eu estou com problema de memória, problema no disco, problema de capacidade, qualquer alerta de problema de saúde, eu tenho essas informações aqui assim que eu logo no Nutanix, né? E, obviamente, o meu status de resiliência, se eu tenho espaço disponível para fazer rebuild no caso da falha, e etc. Bom, o foco aqui é file server, né? Então vamos lá na opção do file server. Aqui, de novo, né, eu posso navegar e pegar um pouco mais de detalhes, por exemplo, do ambiente de máquinas virtuais, posso criar máquinas virtuais aqui, posso alocar o storage, monitorar o storage, habilitar compressão, deduplicação, erasure coding, as técnicas de otimização do storage, posso proteger meu ambiente, replicar com outro Nutanix, eu vou tentar mostrar isso daqui na parte do file server também, nesses minutinhos que a gente tem, mas o objetivo é o file server. Aqui nessa aba, eu tenho toda a gerência e operação do meu ambiente de file server. Então, aqui eu criei 2 file servers, né, para testar o ambiente. Obviamente, se eu mandar criar um file server aqui, não vou ter tempo de finalizar ele, né, ele demora uns 15, 20 minutos, é bem rápido mesmo, mas como a gente tem um tempo bem curto, eu não vou conseguir mostrar até o final, mas só para vocês terem uma ideia de como é simples você subir um file server. Vamos lá. Vou dar um nome aqui para ele. Vou conectar num domain, vou dar uma capacidade aqui para ele, 3 teras de capacidade, e olha que interessante, baseado nessa capacidade que você definiu aqui o seu file server, você vai ter uma configuração de máquinas virtuais do seu cluster de file server. Lembra que o file server ele é virtualizado, então eu vou subir 3 máquinas virtuais de file server, cada uma com 4 vCPUs e 12 GB, e vou montar um cluster para entregar esse file server de 3 teras, né? Tudo isso baseado quê? Numa performance aqui de 750 conexões simultâneas e 270 megabytes de throughput. Beleza.
mas pode ser que isso daqui não me atenda. Eu quero dimensionar meu file server não pela capacidade, mas também pela performance, pelo throughput. Você pode customizar ele aqui. Então, aqui, por exemplo, apesar de você dizer que ele vai ter 3 terabytes, ele pode ter um perfil de conexões muito diferente. Eu posso ter, sei lá, 1000 conexões simultâneas, 200 conexões simultâneas. O throughput do meu, se eu estiver entregando como NFS, ele pode ser diferente. Ele pode ter 1 GB de throughput, 500 MB de throughput. À medida que você altera esses parâmetros aqui, ele vai dizer se você vai precisar de 3 VMs de file server, ele vai te dizer se você vai precisar realmente de 4 vCPUs, ou tem que ser 6 vCPUs, se tem 8 GB ou 12 GB de memória, ou você pode ir lá e mais ainda configurar manualmente. Não, para o meu file server eu quero 4 VMs, cada uma com 6 vCPUs e 16 GB de memória. Você pode ir no detalhe de cada máquina virtual do seu file server. Bom, aqui para simplificar, eu vou deixar 1 tera. Bom, rapidamente, né, quais são os parâmetros do seu file server? Eu tenho 2 conexões. Eu tenho o meu ambiente de file server e eu tenho uma conexão com meus usuários finais, né, com os clients, e uma conexão com storage. Aqui eu defino as VLANs para a conexão dos usuários. Multiprotocolo. Se eu estiver utilizando SMB, eu tenho que autenticar no AD. E para finalizar, se eu quero fazer a proteção desse ambiente, com snapshots, por exemplo. O default dele é que ele já cria um protection domain com replicação de snapshot para proteger o seu file server. Mesmo você tendo um único cluster, ele faz um snapshot local para você poder proteger ele. Dom create aqui, ele começa a subir esse file server, né? Obviamente a gente não vai ter tempo aqui de esperar finalizar. Eu vou mostrar para vocês outras funcionalidades, né? Vamos dar uma olhadinha no File Analytics enquanto isso. De novo, né? O que é o File Analytics? É o meu dashboard de insights do meu dado do file server, né? Vocês viram ali que eu tenho uma tendência de capacidade, o age do meu dado, né? A idade do meu dado, né? De novo, me ajuda muito a traçar a estratégia aqui de operação no ambiente. Alerta de anomalia, qual que é o perfil do dado que está no meu file server, né? Se é arquivo Office, PDF, se é vídeo, se é áudio, se é imagem. O mais interessante, a gente trouxe numa versão atualizada do Nutanix Files, o File Blocking. Então saiu agora na última versão, o 3.6, a possibilidade de você que gerencia o file server, configurar aqui e falar, eu não quero que ninguém grave vídeo no meu file server, eu não quero que ninguém grave MP3, por exemplo. Você pode bloquear extensões específicas aí de dados no seu file server, né? Distribuição dos arquivos. De novo, esse ambiente está bem novo, então eu não tenho um insight aqui dos dados. Na verdade, eu não criei usuários para coletar essas informações, né? Mas aqui ficariam essas informações aqui, né? Bem interessante isso aqui. De novo, tudo HTML5 aqui, né? Eu não tenho um client, não tenho que instalar Java, não preciso de nada para ter essa operação aqui. A parte de audit, olha que interessante. Eu quero saber quem acessou tal arquivo, né? Você coloca o nome do arquivo aqui, dá um search, e ele vai te mostrar os usuários que acessaram esse arquivo, quando que eles acessaram e etc. Quero fazer o contrário. Eu quero ir aqui e pesquisar um usuário específico, o que ele andou gravando ou lendo no file server, por exemplo. Quais foram as pastas mais acessadas, quem acessou essas pastas. Você pode fazer toda a auditoria do seu file server aqui do próprio painel. E a parte de anomalias aqui também. Então, de novo, né? Eu quero saber quando que um usuário faz uma operação no meu file server de uma forma que não é condizente com aquele perfil de utilização. De novo, é aquele usuário que sempre lê e grava 100 megas por dia e, de repente, ele gravou 200 GB de capacidade. Ele sempre apaga ali, lê e apaga 200 megas por dia e, de repente, ele apagou 1 tera de arquivos no meu file server. Isso é uma anomalia, isso sai do perfil do usuário, né? Eu posso configurar e receber alertas disso daí, por exemplo. É aquele usuário que tem sempre uma operação normal dos dias de semana, chegando no final de semana, o cara fez download, baixou, acessou lá 1 tera de capacidade do file server. Isso é um perfil muito estranho, né? Eu posso receber essas anomalias, né?
voltando aqui para o meu file server, ele está criando aqui, está iniciando o file server, né? Para finalizar, pessoal, esses últimos 5 minutinhos aí, o que mais que eu consigo fazer aqui? Posso criar um share aqui nesse file server, né? Vou pegar um que já está criado aqui. Então, eu posso definir o nome do share aqui. Em qual file server que eu vou jogar esse share? Qual o perfil, SMB ou NFS? Habilito aqui algumas funcionalidades do file server. Dou um create e ele já criou esse file, esse share SMB ou NFS no caso, se fosse, né? Aparece aqui. Já tenho um criado aqui de marketing. Utilização em tempo real. Então aqui eu tenho informação mais de performance do dado, né? E o Analytics, como o próprio nome diz, é o dado sobre o dado, né? Aqui cota, posso definir cota, posso dizer aqui que o grupo de engenharia, que não tem esse grupo aqui, mas, por exemplo, engenharia, ele vai ter uma cota de 10 GB cada usuário. Posso definir aqui um soft limit, se ele estourar 10 GB ele continua gravando, mas ele recebe um alerta, e o hard limit, se ele estourar essa capacidade, ele não pode gravar mais do que 10 GB, né? Mando um e-mail de alerta se o cara estiver chegando perto da cota dele. Dou um save e crio essa configuração de cota aqui no meu file server. Conexão com antivírus, lembra? Protocolo ICAP, você pode configurar um antivírus aqui para poder fazer o scan inline dos dados no share do Nutanix, né, no file server do Nutanix. E aí as possibilidades são praticamente infinitas, né? De novo, aqui são as recomendações, então à medida que eu vou utilizando o file server, o Nutanix vai me fazendo recomendações de scale up, scale out, aumentar conexões, aumentar IOPS, etc. Você pode fazer isso manualmente aqui, você vai no update e eu posso fazer hot em tempo de produção, né? Aumentar a quantidade de file servers, aumentar a capacidade do processador, posso fazer esse tipo de crescimento online, né? Vou lá, eu tenho o clusterzinho, cada uma com 6 procs e 16 GB, posso aumentar essa capacidade aqui em tempo real, né? Bom, beleza. Vamos finalizar aqui, pessoal. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Bom, quais são as novidades? A gente acabou de anunciar o 3.5, né? Algumas novidades, ganho de performance. Imagina, você tem um file server do Nutanix, você atualizou o Nutanix e de repente você teve um ganho de 33% ou de 100%, aí depende do padrão de escrita aí de leitura e de gravação do seu file server. Olha que interessante, né? De novo, uma atualização de software que te entregou mais performance. Suporte ao multiprotocolo, a gente trouxe o File Analytics, Self-Service Restore para Share NFS, para Extend NFS, suporte ao versão 3. Isso só num update pequeno, vamos dizer assim, né? Eu fui para o 3.5. Eu não tive tempo de traduzir esse slide, mas a gente, mais recentemente ainda, já trouxe o 3.6. Ou seja, olha o pulo de funcionalidades que a gente trouxe quando a gente foi do 3.5 para o 3.6, né? Olha a quantidade de funcionalidades de ganho de performance, o file blocking, lembra? Você poder bloquear uma extensão, não quero que ninguém grave vídeo no meu file server, ninguém grave MP3 áudio, veio isso nessa atualização, né? Então, essa é a grande vantagem de você ter uma solução baseada em file server. E para finalizar, pessoal, eu queria fazer o convite para vocês aí fazerem parte aí do nosso grupo no Telegram. Está aí o endereço, o invite, né? t.me/nutanixbr. Esse é um grupo que a gente tem, é um grupo aberto, onde a gente tem clientes, parceiros, funcionários da Nutanix, todo mundo ali junto, compartilhando experiências, compartilhando, sei lá, um evento, alguma novidade que veio, tudo relacionado ao Nutanix, não só files, né? E o legal é que vocês podem conversar com outros clientes, com parceiros da Nutanix, compartilhar experiência, compartilhar informação. É um grupo bem legal aí, bem interativo, né? Tá aí o convite. A gente tem hoje aí, eu tirei um print aí do grupo ontem, 151 membros, né, nesse grupo, né? De novo, é um mix de clientes, com funcionários da Nutanix, com parceiros, etc, né? Bom, vamos lá então para o finalzinho, pessoal. Vou fazer uma pergunta agora, de novo. Eu vou apertar o espaço aqui, vai aparecer a pergunta. E quem responder primeiro no chat vai receber um prêmio aí da Nutanix. E nesses últimos minutos aqui também eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas aí. O Marlon está me ajudando aí com algumas perguntas que surgiram no chat e a gente pode compartilhar aqui algumas principais perguntas aí com vocês, né? Então, vocês estão prontos aí para responder no chat? Aí vai a pergunta.
como que é licenciado o File Analytics. Lembra do File Analytics? Aquele serviço que você tem o dado sobre o dado do Nutanix, né? Aquele painelzinho lá que mostra quem acessou o quê, qual a idade do dado, qual o perfil do dado, como que a gente licencia esse cara, né? Fica aí a pergunta, pessoal. Quem responder primeiro aí vai receber um prêmio da Nutanix. Queria aproveitar também, pessoal, já abri o áudio aí. O Marlon está comigo me ajudando aí nesse webinar. Se ele puder trazer algumas perguntas aí do pessoal, eu não sei se já conseguiu responder a maior parte delas, para a gente finalizar aí. Fala, meu amigo Leymar. A maioria você já cobriu na apresentação, mas aqui tem 3 aqui que valem a pena, 4, na verdade, que valem a pena frisar, tá? Então, o pessoal perguntou sobre suporte a APIs. Então, você demonstrou ali que o Files hoje suporta não só o REST API, mas também APIs para integração com software, por exemplo, de backup e até também para quem já possui aí software de auditoria externa, também APIs para fazer integração. Tá? Então, essa é uma pergunta aí que foi coberta. A segunda é sobre tierização no mundo de arquivos. Então, hoje o Files, nas próximas versões, aí vai suportar a tierização por uma solução Nutanix também de archiving objects. Isso já está previsto aí para vir num futuro próximo. E também roadmap para a gente classificar os arquivos por idade e fazer uma integração com um protocolo de nuvem pública e fazer um transbordo dos arquivos que não são acessados há mais de 6 meses, por exemplo, por uma Amazon S3 da vida. Tá? Isso também já está em planejamento, está previsto no futuro. Outra pergunta foi o pré-rec das VMs. Então, o Leymar demonstrou ali na demo que pode ser feita uma configuração manual, mas o próprio sistema já faz uma recomendação baseada aí no número de usuários e tamanho dos arquivos. E a última, acho que a gente não cobriu aí, foi a única, suporte a antivírus, tá? Então, hoje a gente suporta um protocolo padrão ICAP e alguns antivírus aí que suportam aí a integração nativa com Files. É o Kaspersky, né? Um dos líderes de mercado, Sophos, Symantec, McAfee e Bitdefender da Security for Storage. Tá? Então, é isso daí, Leymar. Legal, obrigado, Marlon, pela ajuda. Bom, obrigado, pessoal. Esse webinar ele vai ser gravado, ele vai ser disponibilizado aí para vocês, né? Vou mandar também o PowerPoint aí numa versão PDF para vocês terem acesso. Aqui está o meu e-mail da Nutanix, né? De novo, voltando aqui o slide, né? Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no nosso grupo, aí tem bastante interação, vocês podem me mandar um e-mail, qualquer informação aí, obviamente referente a Files ou qualquer outro software do Nutanix, funcionalidade, etc., a gente está aí disponível para ajudar vocês. Aí. Obrigado aí, pessoal, bom dia e boa quarta-feira para vocês.